de toda a igreja, em nome de Jesus, trago o abraço do meu pastor Júnior, que é ali o pastor presidente da nossa igreja, receba aí com carinho, e que o Senhor nesta noite possa aqui falar aos nossos corações poderosamente. Meus irmãos, quem achou que diga glória a Deus? Quem achou que diga glória a Deus? Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, e o seu versículo. Eu sou mais enérgico, aleluia. Eu vou tentar ir devagarzinho, irmãos, mas eu não prometo, amém? Aleluia. Eu vou tentar, mas eu não prometo, aleluia. Quem achou de glória a Deus? Versículo de número 1 do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, até que somente você que pode se assentar para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar sobre o tema culto, que é culto de oração, para também assim falarmos a respeito, porque no meu ponto de vista precisamos nós como cristãos mergulharmos mais nesse aspecto, porque é de grande importância para nós. No capítulo do qual nós lemos do Evangelho de São Lucas, Jesus ele está ensinando a importância da oração. Não só ensinando, mas também revelando o poder da mesma. O que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, quero olhar para quem está ensinando. Por quê? Porque quem está ensinando é alguém que, quando nós olhamos, é alguém exemplar naquilo que está ensinando. É alguém que tem uma vida. Ele vai para um lugar aonde era de costume, e neste lugar Jesus ele não vai reunir para passar tempo com os teus discípulos para comer, não que isso seja pecado ou fosse pecado, ou dentro de um contexto nosso que vemos em muitos lugares essa reunião, pastor Miguel, que Jesus vai direcionar nesta comunhão. Não é uma reunião onde a cabeça do pastor vai ser colocada em pauta, não. Essa reunião é um lugar de comunhão, aleluia. Não é um lugar onde a contenda tem legalidade. Não é um lugar onde a falsidade tem legalidade. Não. Este lugar onde Jesus tinha ter costume de ir, e os seus discípulos o acompanhavam, era um lugar onde ele tinha um contato com o Deus Pai. A pergunta para a igreja nessa noite, que não precisa me responder, mas fica na sua consciência: você tem este lugar de oração? Você ainda visita este lugar de oração? Você tem prazer neste lugar de oração? Jesus, ele é exemplo daquilo que ele está nos ensinando. Então, quando ele fala, nós olhamos para ele e vemos, ele pode falar porque ele é exemplo. Ele pode repreender porque ele é exemplo. Ele pode ensinar porque ele é exemplo. Ele vai, ele dá, ele vivencia esta vida. Então ele pode falar. Então percebe que ele vai ensinar. A Bíblia diz que Jesus também, ainda no livro
do Evangelho de Lucas, que ele vai interessar, aleluia, porque aqui o capítulo 22, a Bíblia vai dizer, né, dele, ele, aleluia, tem um costume, ele tem o hábito de ir àquele lugar para colocar em prática o relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus está ensinando para o teu discípulo que não basta só ser bom no púlpito e não ser bom, aleluia, no diálogo com Deus o Pai. Jesus está ensinando para os seus discípulos que não adianta ter os talentos, dons espiritual e não ter um diálogo, uma comunhão para com o Senhor, o Deus o Pai. Então Jesus está mostrando na prática para os seus discípulos a importância de estar em púlpito, mas também a importância de estar no culto orando ao Deus Pai, o nosso Senhor. Então ele vai agora falar para os seus discípulos, ainda em Lucas 22, versículo agora 40, que vai dizer, chegando ao lugar, no Monte das Oliveiras, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então percebe que Jesus nos ensina que quando oramos, temos a probabilidade de sermos mais vigilantes. Quando, aleluia, oramos, temos a probabilidade de sermos um super-herói, mas de sermos alguém mais resistente sobre o que? As tentações. Para que vencemos as tentações. Aleluia! Eu quero aqui dizer aos irmãos que muitos daquilo que nos faz, aleluia, ou que nos vence, é porque temos demonstrado fraco numa vida de oração. É porque temos demonstrado, aleluia, decadente numa vida de oração. A oração não é a garantia que venceremos tudo. A oração não é a garantia, aleluia, que suportaremos sempre todos os pecados, não. Mas a oração nos aproxima mais de Deus. E a tendência é que nós vencemos com Deus, aleluia, os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos momentos de luta, os nossos momentos, aleluia, até mesmo de solidão. Com oração nós vencemos, aleluia, em Deus, e somos mais fortes também em Deus. Então a oração nos ensina a sermos, aleluia, ou a vencermos, né, a tentações. Como diz, né, a oração: orem para que vocês não caiam em tentação. A oração é a forma do crente se relacionar com Deus. Alguém que tem uma vida de oração, os céus conhecem a sua voz, aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Alguém que tem uma rotina, aleluia, ou melhor, que tem um hábito, oh glória, de orar, os céus conhecem a sua voz. Você não é estranho, aleluia, nos céus. Eu fico imaginando, aleluia, a missionária aí, Ismênia, quando vou usar a senhora como exemplo, com todo respeito aos demais, eu fico imaginando quando a senhora coloca o teu joelho no chão e os céus, aleluia, começa a inclinar os seus ouvidos e os céus começam a falar: Gabriel, essa voz é conhecida. Você sabe quem é Gabriel? Quem está falando? Eu sei, Senhor, quem é? É a missionária.
importância de orarmos é que o céu sabe quem você é. É que o céu, aleluia, já identifica a tua voz. É bem verdade que dentro do contexto que a gente está, percebemos que a ênfase que eu quero dar é que a oração tem uma grande importância para nós cristãos, do qual também nós cristãos estamos deixando de praticarmos, estamos deixando de ser, aleluia, algo que deveria ser nosso hábito, como era de Jesus, que deveria ser algo, como diz a Bíblia, costume de Jesus, que também deveria ser os nossos costumes, uma vida de oração. Como eu acredito que Deus abre porta para homens e também mulheres de oração, aleluia. Há importância para alguém que vive uma vida de oração melhor. A oração, ela tem a sua importância. A igreja, ela não perece se ela viver em oração. A igreja não entra lá em decadência espiritual, nos dons espirituais, na frieza espiritual, na carnalidade, se a igreja continuar vivendo em oração. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu quero uma resposta com glória a Deus. Nesta igreja tem alguém que ora aí, tem alguém que ainda acredita no poder da oração. Então lá vai a profecia, ela não vai parar, a igreja não para. Pastor Miguel, aleluia, a igreja não vai parar, porque a igreja ainda ora. A igreja que ora, o capeta, ele até resiste por um tempo, mas ele há de fugir. Então a igreja ora. E Jesus, ele mostra a importância, Só que agora ele ensina. Ele diz em Lucas 18, ou melhor, em Lucas 22:40, orem para não cair em tentação. Só que agora Jesus, ele vai ser mais objetivo com seus discípulos. De que forma? De que maneira? Capítulo 18, da qual nós estamos inseridos. Ele vai dizer, de forma de parábola, o dever de orar. Agora, eu vou dizer para os irmãos, o que é dever? Dever, pastor Miguel, é obrigação. Você é crente? Sim ou não? É uma pergunta. Quem é crente aqui dá glória a Deus? Isso, é isso que eu queria ouvir. Se você é crente, a ordem você não tem que querer, você precisa orar. O texto está dizendo dever, pelo menos dentro do dicionário português, é obrigação. Você tem obrigação de orar. Você é um cristão lavado e remido, crê em Cristo. Então, nesta noite, dentro desse contexto de oração, Jesus está dizendo: para de dizer que não sabe orar. Você deve orar até que se aprenda a orar. Até que a oração seja algo, aleluia, costume, aleluia, para você, aleluia. É dever do crente orar. É dever do crente praticar uma vida em oração. Aí qual que é, a qualidade daquele que ora? Jesus vai dizer: orar sempre. Além de ser obrigação, ele está dizendo orar sempre. Como disse na me fala agora em Tessalonicenses, orai sem cessar. Isso não significa que você precisa estar o dia inteiro orando, mas está em espírito de oração. Você pode estar no teu trabalho em algum momento em espírito de oração, mas fazendo aquilo que o teu aleluia
não colocar apenas a responsabilidade em você, mas também a mim que vos falo nestes momentos. Nós devemos orar. É minha e sua obrigação de orar. Então agora está dizendo em qual momento? Sempre. Na alegria, na dor, né? Quando Deus abre a porta, quando Deus decide fechar a porta. Quando devemos orar, quando Deus liberta e quando Deus também não liberta, quando Deus responde e quando Deus não decide responder. Então, orar sempre. Quando Deus decide falar, descer, e quando Deus não decide falar, e também quando Deus não decide descer. Como o nosso pastor aqui falou muito bem na palavra introdutória, às vezes deveremos dizer que oraremos, aleluia, quando Jesus não vai estar presente. Há de ser que vamos ter que orar quando não teremos, né, a inspiração do Espírito para orar, mas é nossa obrigação orar. Talvez seja alguém aqui nesta noite, está arrasado, sem força, sem vontade nenhuma, mas Jesus está dizendo, continua a orar. Continua na posição. Para nós finalizarmos, porque quero voltar mais vezes, vamos também vermos que na fala de Jesus ele está dizendo: orar sempre, para que nunca desfalece. Jesus está dando certeza para quem ora, mas ora com o coração, não é oração de fariseu. Porque a oração do fariseu não chega nos céus, né? Então, às vezes a gente, né, tem até o debate, Deus não ouve a oração do fariseu, Deus não chega nem aos ouvidos. Não é que Deus não ouve, porque Deus não é surdo, né? Mas quando chegamos com o coração diante do Senhor, porque a oração tem que vir com a alma, tem que estar, né, em verdade, em espírito. Então, quando lá chegamos, Deus está sempre a ouvir, orando sempre para nunca, em hipótese nenhuma, Ele dá garantia, a oração tem garantia, você não vai desfalecer. Amém, meus irmãos? Você nunca vai desfalecer. É por isso que você talvez olha para alguém que é de oração, é casca grossa na oração, ele vive muito em cima de muito, e você olha para ele e fala: meu Deus, por que fulano não parou? Se fosse eu pararei. É porque é alguém de oração. É por isso que Deus está dizendo: ela passa, ele passa porque aguenta. Aleluia. Não vai desfalecer. É testemunho em cima de testemunho, é milagre em cima de milagre, mas não para. Aleluia. Não desfalece. É alguém que não desfalece. Para me finalizar, Jesus agora ele mostra, né, as razões, e agora também na parábola ele demonstra o poder da oração. Porque quando ele começa a contar a parábola nós conhecemos que há uma mulher viúva numa cidade. Demonstra que ela é viúva porque não há quem ela possa recorrer mais. Uma mulher que dentro daquele contexto, né, já não tinha muita fala, dentro daquele contexto de viúva, né, ela era cuidada por alguém, né? Então ela tem uma causa, e esta causa ela precisa ir no juiz daquela cidade. Só que a personalidade daquele juiz era um homem mau. Ele não gostava de praticar o bem. Então imagina agora uma mulher que queria justiça. Ela não queria nada mais do que era o seu direito, é o que a Bíblia está dizendo. Ela quer buscar o seu direito diante de um juiz que, dentro da sua qualificação, analisaria o processo de é verdade, você tem direito. Só que esse juiz é mau. E enquanto ela pede ao juiz, o juiz faz questão.
eu não vou te dar. Só que Jesus está ensinando exatamente isso. A persistência daquela mulher. O juiz nega ela na segunda, na terça ela volta. O juiz nega na terça, na quarta ela está lá de novo. Assim sucessivamente, enquanto aquele juiz não se comove por aquela mulher ou pela causa daquela mulher, ela não descansa. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo para quem persevera a oração, aleluia, pode até demorar, mas alcança. Mas eu vou dizer mais, é uma profecia para quem persevera aqui, aleluia. Jesus está dizendo, aleluia, mais, e é uma profecia, repito, e é uma profecia para alguém que está orando, perseverando, dizendo, é meu, aleluia, é meu, é meu direito, eu vou continuar meu, Senhor, é meu, aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem alguém segurando aquilo que é teu por direito, tem alguém fazendo birra naquilo que é teu por direito. Já era para estar na tua mão, já era para você estar desfrutando. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele até falou, não vou para ele, não vou para ele, eu estou recuado aqui, aleluia. É profecia para quem está perseverando. Jesus está dizendo, tem alguém dizendo, não vou dar, não vou dar, não vou dar. Mas Jesus está dizendo, eu vou tocar nele, porque ele vai ter que liberar aquilo que é teu. Recebe, ele fica dentro do céu. Não adianta segurar, porque Jesus vai na casa de alguém e diz, solta porque não é teu. Ai, 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 meu glória. Oh, Jesus está mandando dizer para você que está nessa causa, é para quem é de oração, meu glória. E amar o dia que nasce, como a minha nasce. Eita, eu acredito em poder da oração, aleluia. Jesus está dizendo, Deus vai mandar alguém na tua casa, dizendo, eu não aguento mais segurar, porque o varão de branco foi dentro do meu quarto e disse, solta, porque o meu servo, a minha serva, está precisando daquilo que você está segurando. É milagre batendo na tua porta, é milagre, é resposta de Deus batendo na tua porta. Quem pega esta palavra, quem recebe esta palavra, vai soltar, o inimigo vai soltar. Mas, como a mão, o que o inferno até que o Senhor, diz o Senhor, ele está soltando, ele está soltando nessa noite de sexta-feira, demonstrando o poder da oração. Quando se posiciona, ou quando nos posicionamos, Deus está dizendo, pode até demorar, mas vai chegar. É por isso que Jesus está dizendo a parábola de uma mulher. Jesus está dizendo, nós somos os crentes do imediatismo. Oramos agora e queremos agora. Mas o céu está dizendo, espera, calma, eu estou te lapidando primeiro. Eu estou te malvando primeiro, eu estou causando testemunho, aleluia. Tem crente que é muito apavorado, glória. Jesus está lapidando você ainda, glória, assim como eu também. Será que teremos fé o suficiente para aguentar, como Jesus disse? A pergunta é, será que continuaremos firmes até que o milagre aconteça? Aleluia, aleluia. Como dizem alguns pregadores, às vezes, para alguém que aqui parou de orar, porque já não vê mais expectativa, estou finalizando, a distância, né, da tua vitória
joelhos para o chão, aleluia. Enquanto você começar a botar o joelho, você vai alcançar a vitória. Você vai alcançar a bênção. Aleluia. Ai, ai, ai. Você vai alcançar mais ainda, mais do que a bênção, você vai alcançar a Deus. Porque muitas das vezes queremos a bênção material, mas Deus quer você, que é muito mais importante do que a bênção material. Deus quer te lapidar espiritualmente. Deus quer, como diz a letra da canção, Deus quer te encontrar no lugar secreto, glória. Aleluia. Porque do que nos adianta ter as riquezas, as belezas, as glórias deste mundo, mas se não tiver com Jesus, que é o mais importante, se não tivermos Cristo, a presença do Eterno, aleluia, oh glória, que a nossa vida de oração, se não nos encontrarmos com a vitória materiais que nos encontremos com a vitória espiritual, quais são? Uma vida exemplar diante do Senhor. O diabo levanta do lado, mas ele cai também do mesmo lado. Ele entra por uma porta, mas ele também sai por 7 portas. Deus, aleluia, vem em nosso favor, nos mantendo alinhados com Ele, como filhos amados, que é mais importante do que qualquer outra coisa de bens materiais nesta terra. Quem recebe esta palavra, meus irmãos? Quem recebe esta palavra, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, é isso que o Senhor liberou no meu coração nesta noite, que o Senhor que falou em vossos corações poderosamente. Sou rápido e objetivo para nós voltar, senão fica aquele pregador cansativo e os irmãos falam, não traz ele de novo não. Aleluia, amém? Então que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor mais uma vez, a vida da sua esposa, a vida da missionária Isbênia, da nossa outra irmã que está na direção, e os demais irmãos